Boa noite. Nós estamos aqui aguardando um pouquinho, né, o pessoal entrar na live. Hoje a gente vai falar sobre fisioterapia pélvica. Então vamos aguardar um pouquinho. E enquanto isso, quem já entrou na live vai mandando os aviãozinhos para as pessoas conseguirem ter acesso, conseguirem ver também a nossa live. Karina já está aqui. Essa live, ela tem o intuito, por ser o Novembro Azul, de nós estarmos aqui falando sobre o câncer. Aqui, acho que voltou. Voltou. Gente, então assim, boa noite para todo mundo, né, que está entrando nessa live hoje. Essa live é uma live muito especial para a gente falar a respeito da saúde do homem. E como nesse mês de novembro a gente aproveita para trazer essa conscientização do câncer de próstata, então eu convidei a doutora Karina, que ela é fisioterapeuta pélvica, para estar falando para nós, né, sobre essa fisioterapia e também falando um pouquinho como é que é trabalhar com esses homens passando por esse processo de vulnerabilidade, né? O câncer, ele mexe muito. Nós fizemos uma live no começo do mês com o Dr. Carmagnani, onde ele relatou um pouco sobre a vivência dele, né? E hoje nós queremos falar com uma pessoa que é profissional, que trabalha com isso, para que ela possa explicar pra gente sobre a fisioterapia e bater um papo gostoso que com certeza vai ajudar muitos homens, né, e as mulheres também, sem sombra de dúvida, tá? Eu vou ver se eu já chamo a Karina pra gente ir começando. Já chamei, Karina, você. Olá, prazer, Karina. Olá, boa noite, prazer é todo meu. Muito obrigado por você ter aceitado estar fazendo essa live aqui comigo. A gente pensou nesse tema para começar de alguma forma a chegar até os homens, né? Porque a gente sabe o quanto eles acabam negligenciando mais a saúde do que nós mulheres, né? A gente acaba sempre cuidando mais da nossa saúde e os homens, eles acabam negligenciando isso mais. E quando se fala, então, de um câncer de próstata, eu percebo, enquanto psicóloga, que, assim, os pacientes ficam homens muito vulneráveis e isso mexe com várias áreas da vida dele. Não é só a vulnerabilidade com a morte, mas é, inclusive, com o homem que ele vai passar a ser após todo esse processo, né? E eu falo, né, que o homem, ele não tem todo esse cuidado que às vezes nós mulheres recebemos, né? A gente tem um médico que começa a cuidar da gente desde que a gente é adolescente, que é o nosso ginecologista, né? E acompanha a gente durante toda a nossa vida, né? Até a velhice, até a morte. E os homens
às vezes não tem esse médico especialista na saúde do homem, né, para dar todo esse cuidado. Então, eu comecei a pensar muito nisso assim, por conta dos meus pacientes homens, por conta das esposas das minhas pacientes. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre a fisioterapia pélvica. Então, eu gostaria que você se apresentasse, né, para quem não te conhece, fala um pouquinho, né, sobre você. E depois, Karina, eu queria que você nos explicasse o que é a fisioterapia pélvica, porque, assim, tem muita gente que desconhece, com certeza, e eu queria ouvir um pouquinho de você sobre essa prática da fisioterapia. Sim, vamos lá. Obrigada, primeiramente, pelo convite, Dani. É um prazer estar aqui com vocês. E eu sou a Karina, fisioterapeuta, formada aqui pela Unesp de Marília. Fiz a minha especialização, a pós-graduação, na época se chamava uroginecologia, então é essa a minha especialidade, que depois, com o tempo, né, foi modificada e agora se chama fisioterapia pélvica. Atuo nessa área há um pouquinho mais de 14 anos, então nesse período atendo homens, mulheres e crianças que apresentam aí algumas disfunções de assoalho pélvico. Então a fisioterapia pélvica é uma área dentro da fisioterapia que é responsável por tratar de possíveis disfunções desse grupo muscular. Eu até separei umas peças aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Então aqui é a musculatura de assoalho pélvico, no caso de uma mulher, né? Então aqui tem a uretra, a vagina e o ânus. E aqui o assoalho pélvico do homem, que é responsável por sustentar, manter também essas funções todas aqui. E aí a fisioterapia acaba atendendo principalmente ainda, né, disfunções, em vez tanto de prevenção, né? E quais são as disfunções, né? Então nós atendemos muitos pacientes homens com incontinência urinária. Com incontinência urinária a gente tem de 3 tipos: a de esforço, a de urgência a mista, quando esses dois tipos se misturam. Temos também muitos pacientes que apresentam disfunções como a disfunção erétil, como a ejaculação precoce, e no caso das mulheres com prolapsos, não sei se você já ouviu falar, mas quando a bexiga começa a descer pelo canal vaginal ou reto, os órgãos saem dos seus devidos lugares, então tem os prolapsos. Temos também pacientes que buscam a fisioterapia pélvica com o objetivo de melhorar funções no período da gestação, toda a gestação, no parto, no pós-parto. Também as disfunções sexuais, que são muito importantes. Inclusive, né, Catarina, te interrompendo aí, eu até falei para você que esse tema, né, sexualidade, é um tema que eu acho que vai ser muito interessante. Eu gostaria até que a gente depois marcasse um outro momento para a gente falar sobre sexualidade da mulher e o quanto esse trabalho que você faz pode ajudar muito as mulheres e os homens também nesse sentido da sexualidade, né? Mas vamos ver se a gente consegue organizar alguma coisa para o ano que vem. Vamos organizar sim, até porque é um tema que eu sou apaixonada, eu gosto muito. Muitas mulheres sofrem com disfunções sexuais e nem sabem que tem tratamento, que tem como melhorar, e muitas vezes passam a vida, né, com esses desconfortos ou com essa infelicidade e infelizmente não chegam, né, para um tratamento. Então, tem todas essas disfunções que são relacionadas a esse grupo muscular mesmo, que fica ali embaixo da pelve, que nós abordamos e tratamos. No caso das crianças, principalmente enurese noturna, que é aquele xixi na cama. Depois dos 5 anos de idade, a gente espera que toda criança consiga manter a continência noturna, né? E quando isso não ocorre, é importante que os pais busquem o tratamento. E as constipações intestinais, hemorroidas, fissuras, todas as disfunções desse grupo muscular, elas têm, sim, tratamento na fisioterapia pélvica. Que bacana, que bacana. A gente não tem acesso, muitas vezes, né, a essas áreas da nossa profissão, né? Mesma coisa da psicologia. Às vezes as pessoas pensam que todo psicólogo trabalha do mesmo jeito, atua da mesma forma, né? E não é. E na fisioterapia também. Às vezes é um olhar do fisioterapeuta só aquele que mexe com os grupos musculares mais conhecidos, né? Que é braço, perna, o abdômen,
abdômen, e aí, assim, tem tanta coisa, né, rica da fisioterapia para nos ajudar. Então, acho que, assim, a gente começar a divulgar especialidades, né, coisas que você mesmo estudou para algo muito específico, né? E que você falou uma coisa, Karina, que eu também vivencio na minha prática clínica. As pessoas não buscam nada assim, é muito difícil quem vem buscar algum tipo de ajuda preventivamente. Até porque às vezes desconhece, por isso que eu acho que é tão importante, né, esse tempo da live. Sim, Conhece sobre aonde isso poderia ajudar, né? sim. E aí, Karina, me fala um pouquinho como que é receber, no caso dos homens, como é que chegam esses homens até a Karina, que é uma mulher, né, para falar de coisas tão íntimas, né? Como é que acontece? Como é que você recebe esses homens, né, aí? Como eles estão? Eu queria que você contasse um pouquinho, né, a sua abordagem com eles. Hoje, com os encaminhamentos, né, tudo já é um pouquinho diferente, já é um pouquinho mais fácil. Há 14 anos era um pouquinho difícil, né? Às vezes as pessoas descobriam que havia tratamento, pessoas leigas, às vezes não da área da saúde, né? E aí eles sugeriam, encaminhavam da forma deles para que os homens buscassem, então eles vinham cheios de dúvidas, né? Ainda chegam, a maioria, né? Mas era um pouquinho mais difícil até de explicar o que era isso, né, dentro de uma área tão específica. Hoje eles já chegam um pouquinho mais informados, aliás, alguns tão informados que são mais, na verdade, melhores do que Ai, professores, que viu? legal que você vê. Mas eles chegam, a maioria, fragilizados, né? Porque mexe num setor, uma área do homem que é muito importante para eles, né? Em alguns casos, como alguns pacientes que já atendi, que sofriam muito com disfunções bem severas, né? Pós-procedimentos cirúrgicos, eles relatavam que preferiam ter partido, ter deixado de viver do que conviver com essas disfunções, né? Então, eles realmente chegam, em sua maioria, muito fragilizados. E aí eles, eu digo, né, no primeiro atendimento eles chegam cheios de vergonha, de dúvidas e tímidos, mas no segundo atendimento eles já estão ali, ó, desabotoando a calça na recepção para já iniciar o atendimento. Que Então, bacana. a vontade, eu acredito também com o desejo, né, Uhum, de se tratarem, de melhorarem. sim. Então, eu acho que o primeiro passo ainda é um pouquinho desafiador para eles. Mas depois que eles já estão aqui, eles abraçam o tratamento, que é Uhum. admirável. Eu digo que se todas as mulheres seguissem certinho a fisioterapia pélvica, como os homens fazem, né? Nós teríamos, assim, uma rotatividade muito alta, porque teriam altas mais breves, né? Uhum. E aí, assim, a gente sabe, vamos pensar, né, que nem no caso do câncer de próstata. A maioria dos homens que chegam aí, eles já chegam pós-cirúrgicos ou não, assim? E na tua opinião, dentro daquilo que você, né, tem visto em congresso, estudado, o que tem se falado, né? Por exemplo, eu recebo o diagnóstico e procuro a fisioterapeuta. Não, eu primeiro faço toda a cirurgia, só depois disso tem indicação da fisioterapia. Como que é esse processo? Muitos estudos têm sido, né, realizados de altíssima qualidade. Nos últimos anos, todos os consensos mundiais de urologia, os congressos têm apresentado a importância de se ter uma musculatura de assoalho pélvico funcional como melhor forma de garantir um pós-operatório, né, mais satisfatório ali para o homem, pensando nessas condições de continência, de questão de função sexual mesmo. E aí, então, o nosso objetivo e desejo e sonho é que todos eles passem por uma avaliação, pelo menos, antes do procedimento cirúrgico. Temos alguns estudos, acho que alguns até coloquei na minha página, que eles colocam lá em dados, né, o quanto que o homem, que antes de um procedimento cirúrgico, ele era funcional,
ele tinha uma boa força, um bom relaxamento do assoalho pélvico, uma boa resistência, ele tem um pós mais favorável. É claro que envolve, sim, muitas questões cirúrgicas, né? Hoje nós temos vários tipos de procedimentos cirúrgicos e também temos que levar em consideração a experiência do cirurgião, claro, com certeza. Porém, nós já observamos que o homem com melhor função antes da cirurgia tem uma melhor resposta no pós-operatório. E muitas vezes, hoje nós já estamos observando isso, eles já chegam no pós-operatório somente para uma reavaliação, uma reorganização e logo eles já têm alta, porque eles já restabelecem a função anterior com mais facilidade. Nossa, que legal saber disso. Então, o homem que teve o diagnóstico de câncer de próstata, ele pode ir procurar uma fisioterapeuta ou fisioterapeuta que trabalha com essa especialidade, fisioterapia pélvica, para começar os exercícios antes da cirurgia mesmo, né? Porque pelo que você está falando, a resposta pós-cirúrgica, né? Quando ele vai voltar pós-cirurgia e continuar aí o tratamento, vai ser muito mais rápida, vai ter uma evolução melhor de todas essas funções. É isso, né? Isso mesmo. Ai, que bacana. E Karina, assim, tudo bem, tem o diagnóstico, mas vamos pensar no homem que não tem nenhum diagnóstico ainda, né? Vamos pensar nessa questão de um homem que ele ainda não percebeu nenhuma disfunção erétil, né? Não tem diagnóstico de câncer de próstata. Aonde a fisioterapia pélvica poderia contribuir, assim? Como que dá para trabalhar com esse homem para que ele iria procurar fazer uma fisioterapia pélvica? Assim como toda mulher busca, né, o seu ginecologista anualmente para fazer os exames preventivos, mesmo não sentindo nada, não tendo desconfortos, mas ela já cria esse hábito, o ideal seria que todo homem buscasse essa avaliação de fisioterapia pélvica para avaliar a função dessas estruturas todas, mesmo sem sintomas. Ainda é raro, mas já temos sim pacientes nesse tempo todo de acompanhamento. Eu tenho pacientes homens que vêm todos os anos para uma consulta para reavaliar e ver se está tudo bem com essa musculatura, porque eles não desejam ter disfunções futuras. E o que for possível, né, de se prevenir, eles já trabalham bonitinho. E por que a importância dessa avaliação aqui? Porque muitos homens e mulheres também, né? Falam, não, vi na internet, é só você ficar contraindo, apertando o ânus e o pênis e a vagina, né? Várias vezes ao dia. Mas não é bem assim, né? Nós temos uma quantidade individualizada de contrações que são necessárias e funcionais para cada indivíduo. Hoje nós observamos, e nos últimos congressos eles têm focado muito nisso, nós observamos que homens e mulheres, eles apresentam uma hipertonia de assoalho pélvico, predominantemente. Hipertonia é um tônus muito elevado, uma tensão involuntária. Então, são pessoas que, não sei se talvez por hábitos de vida, ou essa vida mais acelerada que levamos, ou mais sedentária do que nossos ancestrais, aí, eles acabam tendo uma dificuldade de relaxamento, num geral. Eles colocam índices acima de 95% da população feminina. E é muito alto. E aí, se essa mulher, com esse tônus alto, com essa hipertonia, ela faz as contrações do assoalho pélvico, várias no dia, ela pode piorar essa tensão. Então, pode surgir ali alguma disfunção. Da mesma forma, o homem. Se ele tem um assoalho pélvico muito tenso, ele vai praticando essas contrações, os exercícios que ele vê aleatoriamente, ele pode acabar desenvolvendo outras disfunções, principalmente o que a gente observa aqui entre os homens mais jovens, a ejaculação precoce. Eles falam, não, mas eu vi que era bom, então eu faço várias. E quando nós vamos avaliar, eles têm um músculo que não relaxa. A importância dessa avaliação antes de ficar tentando aleatoriamente, né? E aí seria natural, como para nós mulheres, né? A busca por um profissional mesmo. E aí, Karina, assim, falando, né, ainda da saúde do homem, né? Vamos pensar, às vezes eu tenho casos, né, de pacientes que, ok, não fizeram uma cirurgia de próstata, mas eles
acabam, né, sofrendo com a ejaculação precoce, ou às vezes com a manutenção da ereção, começa a ter dificuldade. Para o homem, isso é terrível, é assustador, né? Porque, primeiro, que na maioria das vezes eu vejo que quando isso acontece, ele delega tudo ao emocional. Né? E eu, apesar de ser psicóloga e trabalhar muito com o psicológico, eu acho que faz parte da gente, enquanto profissional da área da saúde, avaliar o que são questões emocionais que estão me atrapalhando na minha sexualidade, né? No fato de eu ter uma ejaculação precoce, de repente eu não conseguir manter uma ereção e eu começar, né, aí sim gerar ansiedade, piorar isso com a minha parceira. O que a fisioterapia pélvica pode auxiliar, ajudar nesses casos ainda? Não esquece do câncer agora, assim, uma pessoa que está vivenciando isso, é um homem, no caso, que está vivenciando isso. Sim, ele deveria, na verdade, buscar esse atendimento, essa avaliação, para identificar como estão essas funções. Hoje, nós já temos outros recursos, né, outros tipos de aparelhos que, inclusive, nós conseguimos medir, né, a espessura de músculo, a quantidade de contração e a quantidade de relaxamento em microvolts, em tamanho mesmo pelo ultrassom, pela ultrassonografia. Então, quando esse paciente chega já com essa queixa, nós já vamos avaliar por que não está mantendo essa ereção. E isso, inclusive, é importante nós falarmos, porque às vezes, né, acontecem, os homens passam pelo procedimento, retornam e falam, nossa, minha ereção não é como era aos meus 20 anos. E a gente precisa retomar ali, mas antes da cirurgia, como ela estava? Ah, não, depois dos 50, 60 anos, ela já não estava tão boa, né? Então, nesse período, quando o homem observa já que uma ereção não está tão boa quanto ele já teve um dia, ele já deveria buscar, sim, uma avaliação. Pode ser uma diminuição de força, uma diminuição de resistência, uma dificuldade de relaxamento. E tudo isso há tratamento, né? Existem outras causas para a disfunção erétil e para ejaculação precoce, mas quando envolve estrutura muscular, nós temos bastante recursos para auxiliar. E até assim, existe então uma possibilidade dentro da fisioterapia de trabalhar esses músculos para que colabore com ele nesse momento onde ele está começando a sentir que ele está perdendo. É a força, Karina, que acaba perdendo na hora? Isso. Muitas vezes pode estar relacionado, sim, à força. Então, a musculatura mais fraca, mais flácida, que não tem uma explosão na contração, porque tudo isso é medido, né? Então, quando a gente pede uma contração rápida, o paciente, em vez de fazer um pico de contração de uma vez, ele vai fazendo devagarzinho, ele atinge, em vez de ele sustentar, ele já perde essa ereção, essa força, essa contração. E aí ele fica tentando manter essa contração, mas não consegue. Aí a gente utiliza recursos. Nós temos eletroestimulação, muitos ficam preocupados, né? Porque antes dos tratamentos, quando eu me formei, quando eu me especializei, eles eram todos via anal, totalmente. Tinha eletroestimulação anal, então nós introduzimos eletrodinhos e sondinhas via anal. Mas depois, com os estudos e as atualizações, né, graças a Deus a eles, nós observamos que outros tipos de recursos são mais eficazes, né? Então a gente tem várias opções. Estímulo externo, por exemplo, quando o homem não tem uma força muito adequada, a gente consegue colocar eletrodinhos de superfície colados nessa região aqui embaixo. E aí isso auxilia melhorando a ativação dessas fibras musculares que ele não tinha antes. Outro recurso que já tem um nível alto de evidência, muitos artigos aí sendo publicados de altíssima qualidade, é a bomba peniana, o vácuo. Ela suga o pênis e aí existem protocolos para realizar exercícios. A gente orienta o paciente, realiza em casa, mas ele utiliza esse tipo de recurso como quando vai na musculação, no exercício físico, crescimento para ele em casa. A bomba, ela melhora também essa questão toda vascular, que aí então não é tão específica, né, de força, de relaxamento, mas a vascularização é muito importante também. Então ele tem outras atividades para casa.
Existem outros recursos como o anel peniano, né? Que ele ajuda nesse controle desse sanguinho que quer sair de volta, para manter ali no pênis. Então, existem muitos recursos para melhora dessa função. E o ideal é que todo homem busque mesmo, assim que identifica essa disfunção. A gente observa uma grande adesão entre os jovens, né? Então, nós já temos jovens na faixa de 20, 30 anos que buscam atendimento com a disfunção erétil total. Eles não têm. Nossa, eu não imaginava, assim. Sim. E aí eles desesperam, e eu acredito que até por conta disso, né? E pela mentalidade, mais jovens buscam o quanto antes o tratamento para identificar o que está gerando tudo isso. Em sua maioria, tem uma incoordenação, uma dificuldade de função, de contração, de relaxamento dessa musculatura. Nossa, que bacana. Então, quer dizer, mesmo o homem que não vivenciou, né, o câncer e não fez a cirurgia, ele pode começar a ter problemas, né, que vão afetar a sexualidade dele. E você está mostrando aí um monte de exercícios, aparelhos que esse homem pode utilizar. Quer dizer, não precisa, né, ter isso que eu acho importante dessa live, né? Não precisa ter um problema grave para buscar esse tipo de ajuda, né? Mas a informação precisa chegar, né, Karina? Porque muitos homens não têm acesso a você, né? Não conseguem ter esse acesso para poder tirar as dúvidas, para fazer perguntas. Os homens acabam tendo muita vergonha, né, de dizer que eles não estão conseguindo manter uma ereção. E às vezes a vergonha é até com a parceira, eles disfarçam até com a parceira, para a parceira não perceber que eles não conseguiram manter uma ereção ali, né? Começam a fingir, ou começam a se afastar do sexo, ou até mesmo com a ejaculação precoce, né? E é muito legal isso tudo que você está dizendo, né? O quanto esses homens que estão passando por isso, eles têm a oportunidade de aprender a fazer exercício, a recuperar tônus, força, como você disse também a questão da vascularização, né? Sim, com certeza. Tudo isso é muito importante, né? Quando eles tiverem essa consciência, ou pelo menos tiverem essa informação de que tudo isso pode ser trabalhado, antes mesmo de algo mais grave, eu acredito que a qualidade de vida deles, mais para frente ali, está mais garantida, né? Porque isso é muito importante, né? Sim. Sim, e eu vejo, por exemplo, né, quando um paciente recebe o diagnóstico do câncer de próstata, a primeira coisa que pega é isso, Sim. né? Eu não sou mais homem, né? Vocês, mas, cara, por que que você não é mais homem, né? Não, eu não sou mais homem, não vai mais conseguir fazer um sexo da mesma maneira que fazia. Então, assim, existe vários preconceitos e eles só vão, às vezes, descobrir sobre a fisioterapia pélvica, que é importante fazer, que tem que fazer, quando eles passam por um médico, e o médico também valida, né, Karina? Porque, infelizmente, a gente também passa, às vezes, né, por profissionais, não são todos, graças a Deus, que não incentivam os homens, né, a ir buscar esse tipo de ajuda, né, antes da cirurgia, após a cirurgia, e até mesmo os médicos, né, com pacientes saudáveis, homens saudáveis, mas que já estão se queixando de algumas dificuldades, em vez de só dar o tadalafila ou dar mesmo, né, medicamentos para ajudar nisso, falar, ó, que tal você procurar fazer uma fisioterapia pélvica? Acho que vai te ajudar muito, né? Você concorda com isso ou eu tô falando besteira, Karina? Com certeza, é muito importante tudo isso. Um sonho, né? Quando chegarmos nesse nível. Porque é muito importante para os homens e é incrível o quanto que isso muda a qualidade de vida deles, né? E aí, voltando agora, né, para essa questão mesmo do câncer de próstata. O que mais, assim, você percebe na sua prática, né, que dificulta para eles? É a questão mais sexual na prática ou a questão urinária, assim? O que eles se incomodam? Eu sei que a questão sexual é sem dúvida, mas eu vejo também muito essa questão de vergonha, porque agora eu vou começar a fazer xixi na minha roupa, né? E também tem um certo preconceito
um preconceito, né, de usar absorventes. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, sobre o que você observa, como poderia ajudar esses homens nesse sentido. Sim, sem dúvida, as duas disfunções, né, predominantes ali, a incontinência urinária e a disfunção erétil, elas afetam muito, né, a vida do homem após o procedimento. Mas, com certeza, a incontinência urinária, ela chama mais atenção porque ela limita o homem em todas as suas atividades diárias, né? Hoje em dia a gente observa que a maioria dos homens trabalha até mais tarde, né? Uhum. Tem uma vida super ativa e de repente lidar com a incontinência urinária pode ser um grande problema, porque nem todos têm uma incontinência urinária leve, como alguns casos, né, que nós já sabemos aí, precisam fazer uso de fraldas mesmo e fazer trocas delas várias vezes ao dia. Então, eu até trouxe um absorventinho aqui, porque tudo isso tem evoluído tanto, né? Muito legal, até para que eles possam conhecer e ver, né? Porque muitos nem sabem. Tem alguns modelos, né? Esse aqui é um modelo que o pacientinho coloca o pênis aqui dentro e esse absorvente ele é bem recheadinho de espuma e ele consegue ir armazenando bastante urina. Então, geralmente, né, o que eles fazem? Colocam o pênis aqui dentro, vestem esse absorvente e colocam por cima a fralda, quando tem um volume muito grande de urina. Mas nesses casos, que eu digo que são incontinências graves, eles precisam mesmo assim fazer a troca desse absorvente interno diversas vezes ao dia, acho que todas as vezes que eles vão ao banheiro para urinar, e também da fralda, porque transborda, né? Então é um volume muito grande de urina. E aí eles se limitam, ficam limitados e deixam de fazer as atividades fora de casa, preferem sempre ficar em casa do que participar de qualquer evento, a atividade de trabalho fica comprometida, porque eles têm medo do cheiro de urina ser percebido. A outra questão é que nem todos são, pelo menos, orientados a utilizarem absorventes, né? Então, às vezes, eles saem com fraldas e, às vezes, não tem nem a informação de que é preciso trocar essa fralda, né? Com bastante frequência. E eles ficam todos assados, né? Machucados. E sofrem com isso por meses, né? Então, a incontinência urinária grave, ela limita muito o homem. Quando eles chegam a esse estado, eles chegam muito desmotivados e arrependidos de terem feito o procedimento, até que eles começam a melhorar e mudam, né, ali. Mas a incontinência limita. Até mesmo aquela de pequeno volume, porque eles sabem que eles têm um tempo para fazer uma atividade, até ir buscar um banheiro. Eu lembro que para viagens, né, a maioria dos meus pacientes que gostava muito de viajar, estavam numa fase mais tranquila da vida, aposentados, viajavam a cada 2 meses, falavam, agora é melhor não, porque vai que não tem um banheiro adequado para eu fazer minha troca, para eu urinar nesse período, não deixam de fazer essas atividades e limita muito. Recentemente, eu até disse a esse paciente que eu ia contar na live aqui, que eu entrei no clube, fez uma prostatectomia, e ele estava lá todo bonitão, de sunga. Karina, tudo bom? Oh, tá tudo ok aqui. Daí ele abraçou assim e falou, olha, se não fosse o tratamento, eu nunca poderia voltar a vestir essa sunga e estar aqui nadando nesse clube com as minhas crianças, né? Legal. Mas é isso. É qualidade de vida. Então, a incontinência urinária limita muito. Até eles pensam em sexo nesse período, eles falam, não, mas nem tenho como pensar nisso agora, porque eu perco muita urina. Então, o máximo que eu vou oferecer para minha parceira é urina. Então, eles precisam realmente tratar esse volume alto para depois pensar em uma reabilitação, né, de pênis para a função erétil. Eu acredito que a incontinência, que na verdade é a consequência que mais acontece, né, para os homens, ela é muito importante, assim. Ainda bem que agora, com as novas técnicas cirúrgicas e com a consciência maior dos homens, né, na busca precoce por tratamentos, ela tem sido de pequeno volume, não tão severa e eles têm tratado mais rápido. Então, isso eu acho que é um outro tema legal, né, de você, por você
ter contato com esses homens e isso ser uma prática sua, eu acho que até a gente, você falar um pouquinho sobre isso, né? Que eu vejo que tem muitas pessoas ainda com aquela ideia de uma cirurgia que vai ser muito, que vai ser de grande porte, que vai lesionar muito, porque antigamente a gente sabia que tinha mais consequências, né? Então, hoje, Karina, o que que você tem visto na sua prática? Assim, as cirurgias, você acha que elas estão gerando menos impacto por conta da tecnologia? O que que você tem observado até para a gente trazer essa informação para os homens e quem sabe, né, bom, então eu vou mais ao médico porque vou pelo menos uma vez ao ano, né, passar pelo urologista, pelo meu médico, para poder estar me consultando, porque eu vou ter, com certeza, uma possibilidade de melhora e essa cirurgia, se eu precisar fazer, ela não vai ser devastadora, né? Então, fala um pouquinho sobre isso também. Sim. Quando eles fazem a campanha, né, do Novembro Azul, eles enfatizam muito sobre a detecção precoce, prevenção, né, o diagnóstico precoce porque são maiores as chances de cura para o homem. E isso é muito verdade, né? Inclusive as curas, eu brinco da alma, porque quando eles conseguem um diagnóstico precoce da doença, eles fazem rapidamente o procedimento cirúrgico, ainda mais com os avanços que nós temos hoje, né, robóticas e tudo mais, eles têm um mínimo de consequências, né? Às vezes alguns chegam, né, extremamente chateados, e eu brinco que eu tenho uma caixinha de lenços aqui que é para os homens, as mulheres nem usam, mas os homens. E aí eles falam, acabou a minha vida, né, recente, assim. Como que você está? Eu dou 2 passos, no terceiro parece que sai um pingo. Tá tudo bem, um pingo vai resolver rapidamente. Mas é mesmo? Não, não é possível. Vocês imaginam como era antes, né? Então, com certeza, detectando precocemente e fazendo já a abordagem cirúrgica com profissionais bons, eles têm uma resposta muito melhor do que antes. As cirurgias eram mais agressivas. Hoje, inclusive, no último congresso, eu fiquei surpresa, porque havia uma preocupação da nossa parte, nós, né, que nem somos cirurgiãs, mas eu ficava, como foi o seu procedimento cirúrgico? E eu ficava, deixa eu verificar como está o seu colo vesical, porque aqui é bexiga e aqui é próstata. E para nós, como tem uma região com esfíncter interno, externo do homem, a gente se preocupava demais em machucar essa região porque tinha uma relação com continência, né? E hoje nós já observamos, inclusive esses estudos e essas pesquisas, né, envolvem excelentes cirurgiões robóticos que, né, o Brasil tem a referência aí mundial. Que legal. Que não é tão importante essa região que antes, né, que na nossa formação era. E que sim, uma parte da uretra que é responsável, que envolve o assoalho pélvico, que é responsável por essa continência. Então, a abordagem cirúrgica nesses últimos anos mudou também, né? Então, é muito importante que o homem busque sempre essa avaliação, porque quando o homem começa a apresentar já sinais, sintomas de um possível câncer de próstata, normalmente já está mais avançado, mais grave, e as consequências podem ser piores, como, por exemplo, a dificuldade em urinar, mas a dificuldade mesmo, que a urina não sai, ou então uma dor muito grande nessa região, é porque provavelmente, né, quando há esse câncer, ele já está mais avançado. Então, o ideal é que ele busque essa avaliação anual com seu urologista antes de ter sintoma nenhum, porque ele já detecta e já tira no início, e aí as consequências são bem menores, né, bem menos agressivas. Tem outros já que eu avalio e eles só vêm mesmo para reavaliação após o procedimento. Eles já estão ótimos. Olha. Orientação de tarefas para casa, a gente explica, né, que depois do procedimento cirúrgico o orgasmo vai ser seco, não vai ter mais, né, um líquido, essas orientações que às vezes eles não têm, né, no procedimento cirúrgico após, e eles já retomam a vida normalmente. E eu acho que isso para o homem, né, é tudo muito novo, né? Primeiro, saber que o orgasmo vai ser seco, né? Quer dizer, como é a vida inteira ele ejaculava e saiu sêmen. Agora isso não vai acontecer mais, né? Toda a insegurança contra
em relação à manutenção da ereção, se ele vai conseguir, como é que vai ser isso, né? Como você disse, essa questão de não conter a urina, então, o quanto isso faz eles ficarem envergonhados, não ficar bem, né? Mas que o que a gente quer hoje aqui, homens, né? Conseguir dizer para vocês que tem sim, a doutora Karina pode ajudar vocês, né? Para quem é daqui de Marília, região, mas para quem chegar a assistir essa live de outros lugares, né, do nosso país, é procurar uma fisioterapeuta pélvica com essa especialidade que tem muito, muito para colaborar para a tua saúde, né? Porque, Karina, eu já escutei relatos de casais que eles tinham uma relação sexual relativamente boa, mas depois que o marido passou por esse processo, ele se afastou da esposa, sabe? Ele se afastou. E porque, sabe, ele a todo momento que tem que ir para um ato sexual, ele começa a ter tanto medo ou a estar tão desacreditado dele que ele está se privando e privando a parceira disso, né? Você já teve casos assim? Que orientação você poderia dar para esse homem ou até mesmo para essa mulher, para que ela pudesse ajudar? Sim, é muito triste mesmo, né? Mas eu tive diversos pacientes que se divorciaram no pós-operatório, porque. E é tão bonitinho, né? Que eu falo, sou puxa-saco dos meus pacientes, porque eles são muito especiais mesmo. Mas eles chegavam dizendo: não, minha esposa não merece, né? Minha parceira não merece viver assim pro resto da vida. É melhor eu abrir os caminhos mesmo para que ela consiga alguém, que ela tenha ali uma vida sexual ativa, normal, porque aqui já acabou, né? Uhum. E é muito triste quando eles já chegam com essa opinião formada e depois de tanto tempo de um pós-operatório, né? Mas esse paciente, no caso, demorou muito para buscar a fisioterapia, acho que foram 2 anos Ai, depois que ele chegou, mas teve uma resposta muito boa, tratou a sua incontinência urinária, fez uma cirurgia aberta, era um pouquinho mais agressiva, e ele não conseguiu recuperar mesmo com a fisioterapia, só com os exercícios, a função de ereção, a função sexual. Mas conversamos bastante sobre as possibilidades das próteses penianas, que hoje em dia nós temos, e cada vez mais estão presentes aí entre os homens, e ele acabou fazendo. E bonitinho, que a esposa, uma fofa, não queria, né, se afastar de maneira alguma. Então, ele sentiu depois muito bem, depois eles reataram. Eu achei, assim, fantástico, mas ao mesmo tempo muito preocupante essa falta da informação, né? Se ele soubesse que havia uma outra possibilidade, né, algum outro procedimento para auxiliá-lo antes, gerado esse furacão. Sofrimento todo, né? Então, infelizmente, acontece sim. Muitos chegam sofrendo demais. Tem homens que chegam depois de 15 anos de cirurgia, ou às vezes até mais. E a gente vai firme, reabilitando, o que não é possível com exercício. Sempre há, então, há medicamentos para a questão de função sexual, né? Então, existem os exercícios, existem as bombas penianas, né? O vácuo. Existem medicamentos, doses mais elevadas, existem injeções, existem procedimentos cirúrgicos. Essa parte de medicamentos, injeções e procedimentos cirúrgicos, com o urologista, é ele quem vai saber, dominar o assunto e vai orientá-los, mas existe e elas tratam. O paciente pode voltar a ter essa função com essa ajuda, caso não tenha, né, com a função muscular. Bacana, bacana. É que a gente vê, né, como é muito sofrido mesmo, né? Vou dar uma olhadinha aqui para ver se tem alguma. O doutor Carmagnani está dizendo muito importante lembrar sobre os diversos tipos de pós-operatório. Será que é em relação às cirurgias? Eu acho que é em relação às cirurgias, né? Sem dúvidas, né? O pós-operatório de robótica, ele é muito mais leve, mais tranquilo. O paciente tira a sonda, né, mais rapidamente, ele pode retornar a casa, viajar, né? A maioria dos pacientes faz a cirurgia fora e retorna em viagem. É bem mais tranquilo mesmo. A robótica é
que não tem comparação, né? O pós-operatório é muito mais tranquilo. E existem outras formas, né? Ainda existem as cirurgias por vídeo, as abertas. Aberta ainda é um procedimento mais agressivo, porque a gente tem que lembrar que o paciente sofre um procedimento cirúrgico mais amplo, né? Então, além de câncer de próstata, prostatectomia, ele passou por um outro procedimento, né? Abdominal, geralmente, ou pélvico mesmo. Então, a resposta é um pouquinho mais demorada, os cuidados são mais demorados, muitas vezes eles precisam até ter um suporte maior ali e um repouso maior no pós-operatório, diferente da robótica. Uhum. O paciente já está liberado rapidamente para suas atividades, logo para suas atividades físicas. Então, quem tem a condição, né, de buscar profissionais para esse tipo de procedimento, com certeza tem uma chance maior de uma recuperação. Mais rápida, né? Você fala, que vai poupá-lo um pouco menos, né? E quem não tem essa condição, tem vocês aí, fisioterapeutas especializados nisso, para poder ajudá-los a correr atrás de todas essas funções que às vezes estão adormecidas aí com a cirurgia, mas que vocês podem ativá-la, né? E aí, ainda mais importante, esse cuidado pré-operatório, né? Porque, hoje em dia nós observamos, tenho atendido um paciente de aberta e ele está ótimo. Em 3 semanas eu falo, deve ter sido um milagre, porque desconheço essas respostas assim tão rápidas na fisioterapia, né? Porém, é um paciente que fez um pré-operatório, ele não veio só uma vez, como mais do que uma. E olha a importância desse cuidado. Ele não sabia respirar. Como, né? Respirar tão automático. Quando eu pedia, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, uma respiração diafragmática, ele se ia todo e tinha muita dificuldade de coordenar tudo isso. Aí você já imaginou trabalhar o assoalho pélvico, que precisa de uma respiração fluente, uma coordenação, sem, no mínimo, ali, saber respirar? Quanto seria difícil para ele se ele estivesse vindo só no pós-operatório? Então, foi um trabalho muito bacana e é um exemplo de um paciente que fez um procedimento cirúrgico mais amplo, mas que teve uma boa resposta. O Dr. Camilo está falando, né? Porque o assoalho pélvico é tão desconhecido, né? Realmente. Por quê? Mas nós vamos, eu acho que esse objetivo, Carmanhane, dessa live é bem isso mesmo, é tentar trazer essas informações para vocês, homens, né? E ter essa informação acessível, saber que existe um assoalho pélvico, saber que mesmo que você, homem, não tenha diagnóstico de câncer de próstata, mas se está encontrando, né, qualquer dificuldade em ereção, em ejaculação, também na questão urinária, que pode estar buscando ajuda e que a fisioterapia tem muito a contribuir para essa saúde sexual do homem, né? Para a saúde do aparelho reprodutor do homem, né? Então, quanta coisa, né? Os homens não precisam ficar, às vezes, sofrendo, envergonhados, né? Sem saber, e às vezes tem muita vergonha, para quem que eu pergunto, e trazer essa informação, Karina, para eles, né? E assim, você procura sempre uma fisioterapeuta pélvica, entendeu? Então, vai lá que você vai conseguir, de alguma forma, se ajudar muito, né? Sim, com certeza. E, Karina, assim, a gente já está encerrando, né? A gente procura fazer mais ou menos 1 hora de live. Eu queria, assim, que dicas, que orientações você deixaria aí para um homem que está vivenciando esse processo agora, né? Quem está vivendo isso, quem acabou de receber um diagnóstico, está passando por todo esse momento, né, de aceitação. O que você, enquanto uma profissional da área da saúde, que está diretamente com esses homens, né? O que você gostaria de dizer, de orientá-los? Sim. Na questão de fisioterapia pélvica, orientaria todos a buscarem uma avaliação, pelo menos, desse assoalho pélvico. Porque muitas vezes alguns exercícios
exercícios pré-operatórios já vão mudar já o desfecho ali pós-operatório. E quanto antes eles buscarem essa avaliação, melhor, porque aí tem um tempo maior para ganhar ali talvez um fortalecimento, um relaxamento. Então busquem, tendo diagnóstico. Eu sei que é um turbilhão de coisas que vão acontecendo e vão passar pela cabeça, infinitos exames, cirurgias e tudo mais, mas busquem essa avaliação pré-operatória. Eu tenho certeza que eles não vão se arrepender de terem cuidado um pouquinho mais desses músculos tão deixados de lado. E busquem, independente onde puderem, né, fazer, busquem informações sobre métodos cirúrgicos, sim, avaliem, coloquem tudo isso ali numa balança e conversem com a equipe, porque muitos pacientes chegam e depois de 6 meses, eu falei, por que demora? Pergunto, né? Por que demora tanto? E eles falam, porque eu nunca tinha perguntado para o profissional quando é que eu deveria buscar a fisioterapia pélvica. E o profissional não havia, né, encaminhado, provavelmente. E aí os pacientes chegam muito com essa questão, não, eu nem sabia. Então, antes mesmo de um procedimento cirúrgico, perguntem, você vai me orientar quando eu posso retornar a algumas atividades? Fisioterapia pélvica, exercícios físicos, a função sexual. Se informem em relação a isso, porque sei que tem muito medo envolvido, mas tem um tabu muito grande nessa área ainda, e muitos vão se apagando ou deixando de buscar informações para, parece-me que, fugir de um problema, né? Então, busquem, se informem, conversem com os profissionais. As informações. Entender que tem vida após o câncer de próstata, né? E vida com qualidade, né, Karina? Vida que vale a pena ser vivida, né? Não tá perdida essa situação, né? Então acho que é os homens terem essa consciência e não se reduzirem, né? Não se reduzirem tanto e deixar isso afetar tanto a autoestima deles, entender que tem profissionais de mãos estendidas, né? Braços estendidos, vamos dizer a verdade, para recebê-los e ajudá-los nesse processo todo, né? Certeza, e insiram as parceiras, né, nesse processo, porque é muito importante que elas entendam a participação assim fundamental delas em todo de tratamento. E quando a gente observa também essa grande diferença, quando há, né, essa união, essa parceria mesmo, tudo caminha mais fácil. Tanto para os pacientes pós-prostatectomia, quanto para os pacientes homens no geral. Né? E, Karina, aproveitando que você está falando disso, qual a dica, então, para as mulheres que estão com os maridos passando por isso, né? E para aquela mulher que está com o marido, parece que mais deprimido por conta dessas questões, de estar mais distante dela. Que você orientaria essa mulher, essa parceira? Muita paciência, mas buscar essa aproximação. Por mais que eles queiram fugir, porque é um momento muito íntimo, né? Eles têm muita vergonha de tudo que estão vivendo, busquem mesmo esse cuidado, incentivem a buscarem esse tratamento e quando todos eles saem com tarefas para casa, né? Quando eles tiverem a orientação dos profissionais e tarefinhas, façam parte das tarefinhas, né? Vivenciem isso, participem mesmo. Porque com certeza, com essa mão dada ali, eles vão caminhar melhores. Eles sabem que tem para onde recorrer, tem para onde chorar ali em casa também, e tem para onde curtir, né? Sim, sim. Mas beleza, minha querida, amei esse tempinho aqui com você. Quanta informação boa, né? Para quem chegou no finalzinho, entrou agora no finalzinho da live, eu acho que assim tem muitas dicas, principalmente para os homens jovens, né? De todas as idades aí, buscando essa ajuda da fisioterapia pélvica para melhorar o assoalho pélvico, melhorar a qualidade de vida desses homens, principalmente os que passaram e que estão passando, né, pelo câncer de próstata, que estão no pós-operatório, ou no pré, ou recebendo o diagnóstico agora. Acalmem o coraçãozinho, né, vai dar tudo certo e tem profissionais para ajudar vocês aí, com certeza.
diante de todos os medos que começam a aparecer, né? Então, assim, Karina, muito obrigada. Eu sei que a tua agenda é complicadíssima e eu agradeço mesmo de coração você ter se disponibilizado a vir, a dar essa live. Eu sei que muitas pessoas vão acabar assistindo isso e o objetivo é colaborar para os homens, para a saúde do homem, para a saúde sexual do homem, né? Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que muitos possam ter essas informações, sim, para terem qualidade de vida. E vamos nos preparar, vamos pensar em alguma coisa, Karina, para as mulheres. Vamos sim. É importante também. Eu acho que assim, eu não sei como na tua prática clínica, mas na minha, eu encontro muito a queixa relacionada ao não desejo de transar mais, de fazer sexo, e o quanto que eu acredito que você tenha a colaborar com essas mulheres, porque só a autoconsciência corporal, né, quanto que isso beneficia muito a mulher. Né, para que ela goste de fazer sexo, para que ela perceba que o sexo é algo que faz bem para ela, para a saúde dela, e que também, assim como os homens às vezes estão totalmente desinformados, que tem uma área na fisioterapia que de alguma forma pode ajudar, nós mulheres também, né? Eu me incluo nisso, né? A gente não tem o conhecimento do que a gente poderia fazer para melhorar, para nos estimular em relação à sexualidade. Então, eu quero muito que você vai pensando aí, eu também vou, mas que a gente possa ter esses momentos com as mulheres e poder trazer informações e melhorar a vida sexual, tanto dos homens quanto das mulheres. Com certeza, vamos sim, é muito importante. E o autoconhecimento, né, muda tudo. Sim. Eu acho que é muito importante falarmos sobre isso também. Então tá bom, minha querida, um abração para você, boa semana Gente. e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.